Muito boa tarde a todas. Começo por cumprimentar a doutora Berta Costa, do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, que nos acompanha nesta audição. Começo por cumprimentar, em primeiro lugar, a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, que está aqui presente, e todas as senhoras deputadas que se encontram a acompanhar esta reunião online. Portanto, esta reunião vai ter como grelha de tempos da entidade, neste caso a doutora Berta Costa, vai ter uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares farão a sua intervenção com um tempo máximo de 5 minutos e depois... portanto, na entidade, neste caso a doutora Berta Costa, peço desculpa, irá finalizar com uma intervenção também de 10 minutos. Portanto, isto faz um total de 1 hora para esta audição. E sem mais delongas, eu passaria então a palavra à doutora Berta Costa para a sua exposição inicial. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Foi-nos emitido este convite ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, que é um agrupamento de referência para a intervenção precoce, e é de referência em que medida? É para a colocação de educadores de infância do Ministério da Educação, que têm, obviamente, que estar vinculados a um estabelecimento de ensino ou agrupamento de escolas. Sendo o serviço de intervenção precoce uma modalidade diferenciada com uma operacionalização totalmente separada da parte da escola, e neste caso do agrupamento de Gonçalo Nunes. Portanto, eles trabalham de uma forma diferente através da subcomissão do SNIP, do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, onde têm depois várias ELIs, que são equipas locais de intervenção. O agrupamento Barcelos tem 2 ELIs, portanto este agrupamento tem educadoras, foram colocadas 6 educadores de infância para integrar as 2 equipas locais de intervenção, que é a ELI 6 e a ELI 7, que engloba os concelhos de Barcelos e o concelho de Esposende. Portanto, em termos de funcionalidade da própria e operacionalização do próprio sistema da intervenção precoce, o agrupamento não tem qualquer vínculo em termos funcionais, em termos operacionais para a intervenção com as crianças dos 0 aos 6 anos. Portanto, tem unicamente esta função em termos administrativos das suas educadoras, porque, como os senhores deputados também saberão, a intervenção precoce é uma modalidade de intervenção onde entram 3 ministérios. Portanto, é um acordo tripartido com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Portanto, estas equipas são formadas, obviamente, com técnicos. Todos estes ministérios têm os seus profissionais. O Ministério da Educação é as educadoras, são os educadores de infância. Portanto, às vezes falo educadoras porque é quase unânime a presença do sexo feminino na educação de infância. Portanto, são educadores de infância. O Ministério da Saúde, portanto, dá médico e enfermeiro, e o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, estabelece protocolos com as IPSS, normalmente locais, em que depois alocam técnicos na área da psicologia, o técnico de serviço social e terapeutas. Portanto, nós temos aqui 2 equipas no Concelho de Barcelos Esposende, temos aqui 2 equipas locais de intervenção, a ELI6 e a ELI7, uma delas abrange uma parte do Concelho de Barcelos e a outra parte do Concelho de Barcelos e de Esposende. Obviamente que, em termos
em termos de trabalho, em termos de intervenção, o agrupamento, e nomeadamente os órgãos diretivos, a direção, não tem qualquer intervenção no trabalho próprio dos educadores de infância. Eles estão vinculados, de facto, ao agrupamento, têm, em termos administrativos, funções e deveres que têm que prestar, em termos de assiduidades, através das deslocações, os boletins itinerários que eles... portanto, das deslocações que eles fazem. Portanto, tem esta parte muito mais administrativa do que técnico-pedagógica. Portanto, eles são autónomos, tecnicamente e pedagogicamente, portanto, não estão sob a alçada do agrupamento em termos das suas funções. É em sede das ELIs, das equipas locais, com esses intervenientes dos 3 ministérios, portanto, que desenvolvem o seu trabalho, que fazem as suas avaliações em arena e que estabelecem os seus programas de intervenção individual, de intervenção precoce da infância. Portanto, o que eu poderei dizer mais em termos desta articulação, obviamente que aqui coloca-se alguns constrangimentos em termos de operacionalização e de funcionamento, e podemos falar então de técnicos diferenciados, com carreiras profissionais diferentes, e temos aqui, por exemplo, há um constrangimento, surge algumas dificuldades na gestão do trabalho das próprias ELIs, dos próprios técnicos nessas equipas. Se formos ver que os educadores de infância estão abrangidos pelo Estatuto da Carreira Docente, já os técnicos das outras áreas, nomeadamente das IPSS, que estão afetos das IPSS, têm os contratos coletivos das IPSS, portanto, em termos de horários de funcionamento, de pausas letivas, etc., há sempre aqui algum constrangimento também do funcionamento. Estas 2 equipas, embora tenham pessoas diferentes em termos dos profissionais afetos às IPSS e do Ministério da Saúde, em Barcelos é um concelho muito grande em termos administrativos, tinha 89 freguesias, agora com a União tem 61, é o maior concelho em termos do número de freguesias, e que se torna às vezes difícil fazer esta gestão, porque os educadores, neste momento estou a falar da parte da educação, porque a parte dos outros técnicos acho que não me compete a mim. No entanto, em termos dos educadores que fazem uma intervenção, tanto nos domicílios, nas AMAs, nos contextos naturais das crianças, nos jardins de infância, portanto, percorrem quilómetros e quilómetros para dar estes apoios a estas crianças e a estas famílias, visto que isto é um conjunto de medidas integradas, não é? De apoio à criança, à família, aos profissionais também que lidam com estas crianças nos seus contextos educativos, nomeadamente. Portanto, esta disparidade em termos de locais em que elas vão intervir é um grande constrangimento para os técnicos, além do tempo que perdem, o desgaste. Portanto, eles utilizam o transporte próprio, porque não há aqui uma rede de transportes compatível, e, portanto, também é outro constrangimento, e que colocam sempre esta situação ao diretor, e aqui falo em nome do seu diretor, é o pagamento, por exemplo, dos quilómetros, que pagam a 11 cêntimos ao quilómetro, o que é excessivamente reduzido para os gastos que cada educador tem com as suas viaturas próprias. Portanto, 11 cêntimos realmente é um dos problemas, às vezes, que os educadores colocam sempre, mas e que estão aqui e estão neste serviço, de facto, porque gostam do trabalho que desenvolvem com estas crianças e com estas famílias. Uma das coisas também que será, às vezes é importante nós vermos em contextos locais, o tipo de pessoas, o tipo de crianças que temos, o tipo de famílias e o tipo de comunidades que também nós temos no nosso meio. Barcelos é um concelho problemático em termos há muitas crianças com problemas, surgem bastantes necessidades,
às vezes há dificuldades, têm dificuldades em responder a todas as situações, porque depois, pronto, o SNIP, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, tem critérios de elegibilidade para o atendimento a estas crianças e a estas famílias. No entanto, estes critérios, às vezes, e estas crianças são apoiadas se estiverem no critério 1, critério 2, no critério 3, porque já são crianças que, embora apresentem algumas problemáticas, não são tão consideráveis. Mas nós depois temos este constrangimento com os pais, por exemplo. Todos sabemos que nas crianças muito pequenas os pais ainda investem muito, ainda estão à procura, entre aspas, da normalidade e, portanto, todos os apoios que eles consigam ter, eles lutam por eles. E isto, os recursos humanos, também é outro fator muito importante que é preciso equacionar aqui nestas equipas locais de intervenção, porque às vezes, para dar resposta a cada um, dá-se um bocadinho a cada um. Um bocadinho. E um bocadinho às vezes não é o suficiente e obriga às vezes muitas famílias a procurarem outros apoios. E às vezes vai-se procurar outros apoios que não vou equacionar se são melhores ou piores, vou equacionar que podem procurar apoios particulares, privados, e que às vezes, como não têm recursos, a maior parte das famílias não têm recursos económicos, já vão ter que recorrer a subsídios da Segurança Social, nomeadamente o subsídio de educação especial. E, portanto, às vezes, ao não estarmos a dotar as equipas com mais recursos humanos, não é? Estamos depois, em termos dos apoios sociais, a dá-los por outro lado, portanto, a entidades e a serviços, pronto, privados que às vezes os pais procuram. Portanto, aqui também temos este problema em termos do acompanhamento efetivo a estas crianças. Temos um número muito significativo de crianças com problemas graves, mesmo do foro da deficiência, do foro motor, do foro desenvolvimental, que precisam de facto, não basta só capacitar as famílias. Este trabalho também é muito importante porque também tem esse grande objetivo, é capacitar as famílias a lidar e a trabalhar com as problemáticas dos seus filhos. Mas também às vezes, mediante as suas características e as características de cada criança, é preciso de facto também haver uma intervenção técnica. E os pais procuram muito essa intervenção técnica. Os pais procuram esses técnicos que lhes salvem a vida, por assim dizer, que lhes resolva a situação do seu filho em termos de problemáticas. Portanto, o reforço das equipas seriam muito, muito, muito importantes para responder a todas estas necessidades. Barcelos, Esposende são concelhos com um grande número de crianças e que estão sempre a aparecer, estão sempre a ser referenciados nos vários contextos dos vários serviços. Acho que já passei os 10 minutos às tantas, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua exposição e agora então passaria a palavra para a intervenção à Sra. Deputada Lucélia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento a doutora Berta Costa e, na sua pessoa, todos os professores e técnicos do agrupamento de escolas Gonçalo Nunes e, nomeadamente, todos aqueles docentes e técnicos que são diretamente relacionados com a intervenção precoce. A intervenção precoce que abrange crianças do 0 aos 6 anos e, por isso, exige aqui de todos nós um grande esforço. E também gostaria aqui de realçar que os docentes que são colocados na intervenção precoce, independentemente do grau de ensino da sua proveniência, são docentes com formação especializada na área da educação especial. A intervenção que é requerida aos docentes que trabalham com a intervenção precoce na infância insere-se no conjunto de competências formativas específicas adstritas ao Grupo de Recrutamento 910 de Educação Especial, de acordo com o Decreto-Lei em vigor que define os grupos de recrutamento, o Decreto-Lei número 27 de 2006. E à área governativa da educação compete organizar uma rede de agrupamentos de escolas de referência para a intervenção precoce na infância, que integre docentes dessa mesma área e que pertencem ao quadro e que podem solicitar mobilidade estatutária consideradas as especificidades na lecionação na área da intervenção precoce, ou quando contratados por parte das escolas, as quais têm como critério específico a formação especializada na área da educação especial. Eu gostava também de recordar
que o Decreto-Lei 281/2009, atualmente em vigor, garante a resposta às necessidades identificadas, criando o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, com um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na família, incluindo aqui ações de natureza preventiva e reabilitativa no âmbito da educação, saúde e da ação social, com a coordenação das áreas governativas do trabalho, solidariedade e segurança social, da saúde e da educação. E como há pouco a doutora Berta Costa nos falava, aqui o facto de congregar todos estes 3 ministérios cria aqui alguns constrangimentos, mas que todos estamos certos que o entendimento e a causa maior, que são as crianças, acabam por ser ultrapassadas essas mesmas dificuldades. Também gostaria aqui de sublinhar ainda a especial atenção que o Governo tem dado ao tema da educação inclusiva, pela sua aprovação jurídica em decreto-lei no 54/2018, o aumento de recursos humanos, materiais, técnicos e pedagógicos com vista a dar resposta às necessidades decorrentes da implementação do novo regime, os quais se destacam mais de 6.000 docentes de educação especial nos 3 grupos de recrutamento respectivos, o que traduz o aumento de mais de 1.000 docentes, o reforço de um assistente operacional por grupo nos jardins de infância da rede pública e o reforço de mais de 200 assistentes operacionais para suprimirem dificuldades acrescidas por crianças que apresentem grande dependência de adultos. E ainda relativamente a estes constrangimentos que a doutora Berta Costa nos deixava, relativamente ao modelo de resposta para estas crianças do 0 aos 6 anos, porque além de envolverem, portanto, as crianças são o centro, depois a família, a angústia da família, que todos nós percebemos, depois também toda a articulação com os técnicos, e percebemos que há aqui um constrangimento e, portanto, este modelo, estas respostas, segundo a doutora Berta Costa, já é um modelo que está ultrapassado. Eu perguntava-lhe que sugestões nos pode deixar para que possa existir ou que possamos caminhar para um outro modelo de respostas que possa ir mais de encontro às necessidades que quem está no terreno vai encontrando. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira. Boa tarde. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Um cumprimento a todas as senhoras deputadas e senhores deputados presentes neste grupo de trabalho, nesta audição ao agrupamento de escolas Gonçalo Nunes de Barcelos, um cumprimento especial à doutora Berta Costa e a toda a equipa de trabalho de intervenção precoce deste agrupamento. Depois de ouvir esta explanação primeira da doutora Berta Costa, deixou-nos aqui algumas sugestões e algumas questões que gostaríamos de, entretanto, ver esclarecidas, mas depois de ouvir a Sra. Deputada Lúcia Araújo, do Partido Socialista, a dizer que houve, de facto, um reforço das equipas e dos profissionais de educação especial, está precisamente a dizer o contrário do que disse a doutora Berta Costa, quando diz que há necessidade de um reforço dos recursos humanos dos professores e das educadoras que estão a trabalhar diretamente com as crianças e com as famílias. Pode haver esta propaganda que o Partido Socialista realmente já nos habituou, mas de facto nas escolas o número de professores e de educadores é insuficiente para o trabalho que estas crianças e estas famílias necessitam. E quando falamos de intervenção precoce, não podemos fugir a um tema pertinente que foi a discussão na Assembleia da República em plenário e que o plenário aprovou uma recomendação ao Governo para a criação do grupo de recrutamento da intervenção precoce. O Partido Socialista votou contra este grupo de recrutamento da intervenção precoce. A verdade, quando se diz que há professores com a especialização em educação especial e inclusiva para trabalhar com as crianças, falou a Sra. Deputada do Partido Socialista no domínio cognitivo e motor, no grupo do recrutamento 910. Mas há outros domínios de trabalho. Não podemos esquecer o domínio da surdez e da comunicação e o domínio da baixa visão e da cegueira. O próprio programa do Governo diz que o ensino é um dos setores em que a especialização e a formação dos profissionais são críticas para os resultados obtidos.
A verdade é que o concurso para a colocação de professores já abriu e o Governo voltou a falhar com as crianças e com as famílias ao não criar este grupo de intervenção precoce. Por isso, perguntava precisamente à doutora Berta Costa se, na sua opinião, a criação de um grupo específico de recrutamento de intervenção precoce faria aqui alguma diferença no trabalho específico com as crianças e com as famílias que necessitam deste trabalho de intervenção precoce. Perguntava também à sua doutora Berta Costa se, neste momento de pandemia que estamos a atravessar e neste tempo em que houve aqui, os alunos ficaram privados de ter este trabalho direto com as professoras nas escolas, se este momento foi implicativo para os retrocessos e os apoios que as famílias e as crianças tiveram neste tempo. Há, de facto, aqui famílias e crianças a ficarem prejudicadas nesta altura de pandemia, doutora Berta. Gostaria também que nos pudesse esclarecer sobre este pormenor. Em relação às despesas das educadoras que estão a trabalhar no vosso agrupamento, pelo que percebi, ganham 11 cêntimos o quilómetro, de facto parece-nos insuficiente. É a sua opinião que este valor devia aumentar e que os profissionais que estão a intervir junto das famílias e das crianças devia de ser aumentado. Depois, tentar perceber porque é que, de facto, este agrupamento de escolas Gonçalo Nunes é uma referência na intervenção precoce. É por causa desta segurança que têm com as educadoras a trabalharem convosco e, portanto, a diferença é a estabilidade do corpo docente e da equipa toda que faz parte deste trabalho da intervenção precoce. É esta a grande diferença. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bem-aja pelo trabalho que fazem com estas famílias e com estas crianças. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar a Sra. Doutora Berta Costa, começo por cumprimentar também o Sr. Deputado e as Sras. Deputadas aqui presentes nesta audição. Agradeço desde já a disponibilidade em participar nesta audição, que faz de todo um trabalho que este grupo, o trabalho da inclusão, tem vindo a desenvolver no sentido de, a partir do terreno, perceber efetivamente o alcance que tem tido o Decreto-Lei 75, o Decreto-Lei, desculpem, 54, e aquilo que é necessário, já após 3 anos de aplicação, melhorar. No caso da intervenção precoce, parece ao Bloco de Esquerda que há aqui, efetivamente, algum trabalho a fazer, e a doutora Berta já trouxe aqui algumas sugestões que nos parecem ser bastante relevantes, relativamente, por exemplo, ao trabalho em articulação entre os 3 ministérios. Ao que o Bloco de Esquerda julga saber, a participação, por exemplo, do Ministério da Saúde, quando disponibiliza um médico ou um enfermeiro, é sempre a tempo parcial, o que coloca também constrangimentos, não só no tipo de apoio que possam dar às crianças e às famílias, mas também no próprio trabalho de articulação transdisciplinar que uma ELI tem de fazer. Portanto, se as pessoas estão em tempo parcial, não podem, enfim, dedicar-se de uma forma mais próxima às problemáticas que são, por certo, muitas. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui o SNIPI e percebemos que os recursos humanos não terão crescido assim tanto, mas cresceram as valências que as ELIs têm sido capazes de fazer, embora nos pareça que haja a necessidade de aumentar as ELIs. Eu conheço bem o Conselho de Barcelos, conheço a realidade do Conselho de Barcelos, que sou eleita pelo Distrito de Braga, e sei que quer a dimensão, quer o número, enfim, de público que pode oferir do trabalho das ELIs é substancial e, portanto, adivinho já que uma ELI só para Barcelos é efetivamente pequena. Portanto, aqui a questão que se importa colocar é se a abrangência das ELIs é apenas territorial ou deveria as ELIs ter também uma abrangência de acordo com enfim, o número de pessoas que necessitam então deste trabalho no âmbito da intervenção precoce.
É, de facto, um bocadinho preocupante perceber que quem consegue fazer um trabalho mais sistemático junto das famílias são as pessoas que são colocadas via Ministério da Educação, nomeadamente as educadoras infantis. Há outras ELIs que funcionam, os educadores infantis. Há outras ELIs que também colocam, ou que também têm contributos dos professores da educação especial. E que esses são, digamos assim, as pessoas que conseguem fazer um trabalho mais próximo e mais contínuo junto das crianças e respectivas famílias. Portanto, parece que aqui o trabalho de articulação entre as diferentes entidades que compõem uma ELI precisava de ser revisto, na medida em que, como disse a doutora Berta muito bem, por um lado são necessários mais recursos humanos e é necessário também mais condições para fazer este trabalho. Efetivamente, não parece ao Bloco de Esquerda que as educadoras e os educadores infantis tenham de deslocar-se nas suas próprias viaturas, embora recebam quase a quantia simbólica de 11 cêntimos por quilómetro, junto das famílias, e, portanto, desgastando o seu próprio material. Mas, enfim, é um pouco assim que este país tem vindo a funcionar e os professores e professoras e educadores e educadoras já estão habituados a financiar o Ministério da Educação por esta via indireta, não é de agora, não acontece só na intervenção precoce, acontece também no trabalho docente, mas pronto, isso será para outras discussões. A questão que eu gostaria de colocar é, de facto, a questão que tem a ver com a necessidade de aumentar os recursos humanos e quais são os recursos humanos que acha que deve, então, aumentar, e depois há uma questão também, ou seja, são os psicólogos, são os mediadores, são os educadores, os professores de ensino de educação especial. O que é que pensa, pergunto também, o que é que pensa sobre a criação de um grupo de recrutamento para a intervenção precoce, como já foi aprovado em Assembleia da República, uma recomendação nesse sentido. E a outra questão que eu também tenho para lhe perguntar tem a ver com um conjunto de técnicos específicos, por exemplo, os técnicos da língua gestual portuguesa. É que não estamos só a falar da questão da deficiência profunda ou da multideficiência, não é? Estamos a falar também de outro tipo de deficiências, e nós sabemos que quanto mais precocemente as crianças aprenderem a língua gestual portuguesa e quanto mais depressa a família aprender a comunicar com a criança surda usando a língua gestual portuguesa, muitas outras problemáticas associadas à surdez serão debeladas no futuro escolar, académico dessa criança, futuro jovem e depois, mais tarde, futuro adulto ativo e contributivo também, espera-se. Portanto, penso que a esse nível verificam-se algumas falhas no sistema. Termino, então, agradecendo de novo o seu importante contributo com as questões que aqui nos levantou, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Coordenador, melhor dito. Queria começar por saudar a doutora Berta Costa e as senhoras deputadas aqui presentes também, e talvez situar aqui a intervenção que gostaria de fazer em dois temas. Por um lado, no reconhecimento que o SNP é um sistema fundamental de apoio em idades iniciais às famílias e às crianças, obviamente. Como disse bem, porque nestas fases as famílias ainda muitas vezes não estão completamente conscientes das circunstâncias reais dos seus filhos e, portanto, daquilo que é possível realizar com eles, ou também daquilo que é potencialmente possível de melhorar. E por isso é de facto uma altura muito sensível e muito importante de que haja este apoio, não só por estas razões, mas também por aquilo que pode vir a alavancar processos, eu ia dizer processo escolar, mas isso é até redutor, não é? Processos de desenvolvimento pessoal mais latos ao longo da vida destas agora crianças.
Mas também, como diz, e nós temos acompanhado este tema aqui há muito tempo, como se passa em Barcelos e temos verificado que acontece em várias outras regiões do país, há aqui um problema que se prende com os recursos humanos, não só com a sua quantidade, mas também, e já lá vou, e que de facto tem um padrão que precisa de ser alterado. E isto reconhecendo que houve uma evolução muito grande nos últimas década e pouco, mas de facto se calhar é a altura de dar aqui um outro salto no reconhecimento do papel fulcral que este investimento precoce tem nas fases futuras das vidas destas crianças. E o que é que eu quero dizer com o tema dos recursos humanos? Aliás, muito na linha daquilo que disse. Por um lado, sabemos que os recursos humanos que são alocados, atribuídos pelo Ministério da Educação, muitas vezes não são com formação especializada para estas idades e para o tipo de intervenção e de relação com a família que é preciso estabelecer. Às vezes, mesmo sendo docentes de educação especial, não têm esta componente de relação com o adulto da mesma maneira, da maneira que é necessária para o tipo de intervenção de que aqui estamos a tratar, e por isso, de facto, a generalidade dos partidos tem-se movido a favor de um grupo de recrutamento específico para que depois, ou melhor, para que a montante disso também haja uma formação específica nesta área, por acreditarmos, e isto é partilhado pelo CDS, que daí virão recursos humanos mais qualificados, mais ajustados ao tipo de trabalho que se pretende. A segunda questão relacionada com esta é também um padrão, o facto destas equipas terem que fazer deslocações ao longo do território significativas, faz com que parte do tempo que poderiam estar a trabalhar em terapias, estejam em viagens. Não é só o custo efetivo, mas é também o tempo que se perde de trabalho com as famílias. E também, muito importante do meu ponto de vista, o tempo que se perde na articulação com os recursos humanos dos outros dois ministérios, seja a Segurança Social, mas seja sobretudo a Saúde, porque também tradicionalmente não tem capacidade de atribuir pessoas com a mesma carga horária que no caso da educação, quando muitas vezes também tem um papel muito fundamental neste trabalho. E, portanto, há aqui um desajuste neste desenho. E estou praticamente a acabar, terceira questão que se prende com este entorno também tem a ver com aquilo que nos explicava. Muitas vezes a lógica, que é uma lógica muito compreensível, mas muito salomónica, é vamos dar um bocadinho a todos, porque não queremos deixar o universo de crianças abrangidas sem resposta. Mas ao dar um bocadinho a todos num contexto de escassez de recursos, entramos naquela lógica da meia hora, quase da visita, a perguntar então qual é o ponto de situação, sem entrar a fundo na terapia. E isso também me preocupa, porque porque vou percebendo e vai-me sendo explicado também pelas famílias, mas também por técnicos clínicos, que esse atraso se repercute depois mais à frente em progressos que não acontecem porque muitas vezes há janelas de oportunidade e janelas temporais para que os saltos cognitivos, por exemplo, tenham lugar. E, portanto, eu acho que há aqui, de facto, enfim, partilho estas considerações, presumo que muitas delas são comuns, porque eu realmente acho que o sistema de intervenção precoce, e aliás a senhora coordenadora que esteve aqui connosco também disse que a grande conquista era atingir 100% do universo, o que ainda falta fazer é na qualidade da assistência que é prestada. E, portanto, eu gostaria de saber se também concorda, se o problema é mais agora, hoje em dia, num salto de qualidade e não tanto na quantidade de crianças alcançadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. E agora, para a sua intervenção final, passava novamente a palavra à doutora Berta Costa para, como referi, para a sua intervenção final, para os quais tem 10 minutos. Muito obrigado. Então, eu acho que poderei responder também particularmente a cada uma das senhoras deputadas, mas acho que isto é um tronco comum, acho que o que também abordaram foram aspectos muito, muito comuns. Relativamente, eu
posso dizer que pessoalmente eu trabalho na educação especial há 35 anos, portanto já percorri vários modelos de intervenção com crianças com deficiência, ensinos integrados, até felizmente à educação inclusiva. Portanto, eu sou uma defensora acérrima deste modelo de intervenção precoce. Desde já posso afirmar. Acho que é um modelo muito bem conseguido. Acho que é um modelo que tem uma vertente fundamental para o trabalho com crianças, sejam elas quais forem, que é a interdisciplinaridade. E isto é enriquecedor, é isto que vai potenciar também o desenvolvimento das crianças por si e também capacitar as suas famílias. Portanto, eu acho que é um bom modelo, não é outro modelo, isto já respondendo à doutora Lúcia Araújo, não seria outro modelo que eu preconizaria para a intervenção precoce. Aqui penso que, na minha opinião, muito pessoal, de uma técnica com muitos anos de serviço nestas áreas, seria haver aqui algum afinamento em termos da estrutura, quer ao nível, porque não uma reorganização territorial em determinados casos. Pode haver elas, por exemplo, que têm mesas de freguesias e que são todas numa área muito próxima. Agora nós estamos a falar em freguesias com 20 e tal quilómetros de distância do centro. Não é? Estamos a falar, por exemplo, no Meli, que abrange 2 concelhos. Portanto, às vezes a reorganização territorial seria uma questão a ser equacionada em determinadas comunidades, como é a de Barcelos e a de Esposende. A afetação dos recursos humanos também seria outra, e todos nós e todos os senhores deputadas aqui também mencionaram isso. Obviamente que as educadoras de infância estão a 100%. São afetadas a 100% para as ELIs. Mas nós vemos que no Ministério da Saúde, então, a afetação é muito reduzida. É muito reduzida. E quanto mais reduzida for a afetação, menos envolvimento há das pessoas nos projetos, não é? E no trabalho a desenvolver. Não quer dizer, eu pessoalmente também sou um bocado suspeita, mas acho que até a intervenção precoce no Conselho de Barcelos Esposende trabalha muito bem. Há uma dinâmica as equipas, apesar dos vários ministérios, das várias carreiras e esta diversidade toda, acho que até funcionam e conseguem trabalhar em conjunto. Mas mesmo os técnicos, os outros técnicos das IPSS não têm uma afetação a 100%. Nós temos as equipas, as ELIs, as 2 ELIs da nossa abrangência, têm um terapeuta da fala a 50%. Por exemplo, um terapeuta ocupacional a 50%. Portanto, 40 freguesias de Barcelos, ou 40 e tal freguesias de Barcelos, mais as freguesias, mais o concelho todo, de Esposende, para 50% de um terapeuta da fala, ou 50% de um terapeuta ocupacional, é muito pouco, é muito reduzido, não é? Portanto, este modelo ficaria muito mais enriquecedor, obviamente, e responderia mais às necessidades, realmente era com a afetação de mais recursos humanos, acho que sim, porque com isso, e há tantas a ver aqui uma reorganização territorial, acho que responderia às necessidades dos pais e destas crianças. Portanto, já respondi mais ou menos a algumas questões. Também a doutora Carla Madureira e acho que foi também outra senhora deputada falaram na criação de um grupo específico de intervenção precoce. Eu só concordo com um grupo específico de intervenção precoce. Porquê? Porque vai alocar técnicos, vai alocar educadores, onde, com certeza, para esse grupo vai haver critérios de entrada, não é? Porque nós temos, nem todos os educadores que estão na intervenção precoce são do grupo de recrutamento 910, não são. São educadores da educação pré-escolar, do grupo do 110, acho eu, ou 100, do grupo 100. Portanto, o grupo 100, que é o grupo de educadores sem formação, têm experiência, obviamente, alguns têm formação. Nós temos, por exemplo, os 2 tipos de educadores de infância. Temos que são do grupo 100 e temos outros que são do grupo 910. Aliás, só temos um do grupo 900. De 6 educadores de infância, temos um do 910. De resto é tudo grupo 100. Embora hajam dois educadores que são especializados em educação especial.
Pronto. Mas têm muita experiência, obviamente, não se põe isso em causa. A criação deste grupo, obviamente, que ia dotá-lo, não é? Com mais competências. Seriam pessoas mesmo vocacionadas para essa área e que tinham essa formação que é específica, que é importante para trabalhar também com estas famílias. Foi-me também colocada outra situação da pandemia, pela doutora Carla Madureira. Claro que a pandemia afetou toda a gente, afetou todos os meninos, e então estes em particular. Claro, embora neste confinamento, o Serviço de Intervenção Precoce trabalhou presencialmente, assim como os professores de Educação Especial também trabalharam presencialmente com os alunos que têm medidas adicionais e seletivas abrangidos pelo 54. Portanto, trabalharam presencialmente, mas nem todos trabalharam presencialmente, que houve pais que não quiseram que os educadores e que os técnicos se deslocassem às suas casas ou fazerem-se deslocar, por exemplo, aos agrupamentos de acolhimento para receberem apoio. E isto, claro que foi complicado e está a ser complicado para estas crianças que não tiveram o seu percurso de atendimento normal. Também colocou a doutora Carla sobre se é de referência, o agrupamento é de referência, porquê? Não é de referência em termos de qualidade que o Gonçalo Nunes. É de referência, um agrupamento de referência foi um agrupamento escolhido para a colocação de educadores de infância, pura e simplesmente, mais nada. Mais nada, não é por ser mais competente, por ter mais condições, por ter mais capacidades, por ter mais know-how, não. É porque efetivamente foi aquele Gonçalo Nunes, podia ter sido outro agrupamento vizinho, que tenha sido designado de referência para a colocação dos educadores de infância, porque senão eles tinham que estar vinculados a algum estabelecimento de ensino, em termos administrativos. Pronto, só foi mesmo por isso. Eu acho que já respondi a maior parte das questões que eram estas. Acho que agora os senhores deputados, espero que tenham ficado mais esclarecidos de uma prática que existe, de um modelo efetivamente muito enriquecedor, um modelo muito bom, que eu comungo verdadeiramente deste tipo de trabalho articulado, que é necessário para vários olhares, vários saberes, várias intervenções, porque é numa fase em que as crianças estão mais permeáveis para a aprendizagem, para o desenvolvimento. Portanto, às vezes, e temos que agir precocemente para que possamos evitar ou prevenir danos mais elevados. Portanto, acho que disse tudo. Eu agradeço a toda a disponibilidade e o convite que endereçaram ao agrupamento Gonçalo Nunes, para também expormos aqui as nossas angústias, às vezes as nossas preocupações em prol da nossa comunidade e nomeadamente destas crianças dos 0 aos 6 anos. Acho que sim. Reorganizar o território e dotar as equipas com mais recursos humanos, às vezes de outras áreas também. Uma senhora deputada também falou, acho que foi a doutora Alexandra Vieira, não sei se foi a doutora, desculpe, se foi a doutora. Fui eu, Alexandra Vieira. Foi a doutora que falou com outros recursos, com outros técnicos, obviamente que sim. E hoje, infelizmente, nós vemos crianças com muitas problemáticas, mesmo sem ser do foro cognitivo ou desenvolvimento mental, mas também do foro sensorial. E, portanto, estes técnicos serão sempre mais valias para todas as equipas. E eu acredito que se as equipas forem bem dotadas, os pais não precisarão de recorrer ao privado. E a mim é uma angústia quando um pai tem que recorrer a um privado para receber um serviço que nós deveríamos dar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Berta Costa, coordenadora da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva do agrupamento de escolas Gonçalo Nunes. Muito obrigado pela sua partilha e pelos contributos que deu a este grupo de trabalho da educação inclusiva para, a partir daqui, podermos fazer trabalho aqui ao nível da Assembleia da República. Posso só fazer uma pequena nota? Sim, senhora deputada, faça favor.
Só para um registro, e são 2 frases apenas, que é aquilo que a doutora Berta referiu relativamente às famílias que recorrem aos apoios privados e que muitas vezes para financiar esses apoios recorrem aos subsídios para a deficiência no âmbito da segurança social. Portanto, há aqui uma desarticulação do sistema, não é? Que se tivesse maior reforço dos recursos humanos, não iria pesar por outra forma no segurança social, libertando a segurança social para outro tipo de apoios, não é? Só esta pequena nota que eu acho que é muito importante que seja firmada aqui. Peço desculpa pela interrupção, fora da grade de tempos. Muito obrigada. Muito obrigado. Pronto, e dava aqui por terminada esta audição sobre a intervenção precoce na escola. Nós vamos continuar a reunião só para dar mais 2 notas aqui, portanto, acho que já podemos avançar. Pronto.